tarde, antes era bom dia. Você vê como é que as coisas mudam, né? Antes eu estava de manhã, agora estou à tarde e eu vou continuar falando da revolução silenciosa. Operadores, não se assustem, que eu não vou falar de caladão nenhum. Max, não se assuste, não tem. O que eu vou falar é que silenciosamente as redes e as exigências da sociedade estão voltadas para as telecomunicações. Silenciosamente as nossas redes, a disponibilidade de capacidade está dobrando no Brasil nos últimos anos e a tendência é que continue assim. É um setor difícil. É um setor que exige investimento, é um setor que exige liderança. Os operadores, a gente viu aqui, estão investindo mais do que 18%, o Valim falou até demais. Para você ser um operador carrier class no mundo, o manual diz, investe 15% do que você ganha, que você está na liderança. No Brasil, o pessoal está investindo um pouquinho até mais. Para você ser um fornecedor, se você quiser brincar de telecomunicações e ser líder, você tem que investir 15% em R&D. Então, esse número é alto. Em outros setores, você vê, setor de tecnologia também. Você vai numa empresa, não sei, pneus. Uau! Uma grande empresa investe 3% em R&D. Se eu investisse 3% em R&D e pudesse ser líder, estaria muito feliz. Ok? Então, revolução silenciosa. Tudo que eu vou falar para vocês é como que a gente está trabalhando nesse background e como que evoluiu e para onde que vai. Se eu conseguir mexer, opa, está aqui. Então, tudo que está na cabeça dos operadores, dos fornecedores, de todo esse ecossistema. A gente está falando, LTE, pô, mas 2 anos atrás 3G era novo. Mas uns anos atrás era GSM. Ah, mas tem concorrência, tem terceirização, tem não sei quantos mil trabalhadores que estão sendo terceirizados. É um risco trabalhista. Tem os smartphones que estão chegando. Os smartphones chegando, no Brasil estão em 16% e vão para, com certeza, em 2020 vão chegar em 90%. Porque os fabricantes de telefones, cada dia estão desistindo de fazer os feature phones. E eu garanto que aqui nessa sala está quase todo mundo com os smartphones. Então, todo esse ambiente que a gente está criando está simplesmente alavancado pela revolução silenciosa da rede de dados que está se duplicando a cada ano. A parte de espectro, que a gente está falando tanto, ou seja, são as rodovias das telecomunicações, aqui que o Brasil tem lucrado muito com isso, e é tão brigado, e a gente está falando muito dos 700 mega, e toda a necessidade que nós temos de colocar antenas. O Birro bem falou que aqui, bom, estamos com 60 mil sites, isso aqui é o mesmo número que tem na Itália, ou até menos do que tem na Espanha. Mas vai falar, vai pedir para o pessoal te aprovar, não te aprovam. Novas instalações, é muito difícil. Nós somos parceiros de todos os operadores aqui, nós vemos o que se sofre em aprovar novos sites nos diversos órgãos. Então é tudo isso aqui que está nessa cabeça de liderança de telecomunicações. E para onde que vai? 50 bilhões de conexões no mundo. Quando a gente, como Ericsson, quando nós começamos a falar nisso, foi em 2007. 5 anos atrás, que em 2020 teríamos 50 bilhões de conexões, era muito difícil. Hoje, os 50 bilhões já são palpáveis e a gente está falando de 2 bilhões de conexões. 2 bilhões dessas conexões vêm para o Brasil até 2020. Se hoje a gente está com, por aí, 340, 350 milhões, com certeza vamos chegar em 2 bilhões e as redes têm que ser criadas para isso. Ilustrando um pouquinho mais o que vão ser essas conexões, a história nos mostra até onde que a gente chegou, então a gente vai conectar lugares, pessoas e, obviamente, coisas. Chegar nos 2 bilhões de conexões no Brasil é 1,5 bilhão de conexões de coisas. Alguém estava falando aqui que chegamos no limite ou na saturação, sei lá, estamos com os 260 milhões de assinantes que temos hoje. Está saturado? Não sei. Quem está usando?
Quem conhece bem mais desses modelos de negócio são as pessoas de baixa renda, que eles têm 2 ou 3 celulares para falar com o irmão, com o primo, com o tio, que falam entre as mesmas operadoras. Eles conhecem bem mais do que a gente. Agora, depois do 100% vem o 1000%. É o que eu costumo falar. E o 1000% está baseado em coisas. Pessoas e lugares de uma certa maneira mais baixa. Então, é mobilidade pessoal e a sociedade totalmente conectada. Com esse cenário, obviamente, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento do país. Como? Se você comparar um pouquinho o mundo com o Brasil, você vê, bom, 3G estamos crescendo mais, 4G vamos crescer, mas vamos para lá, smartphones estamos crescendo na mesma média, o tráfego de dados estamos crescendo quase que na mesma média, o Brasil um pouquinho mais. Isso aqui a fonte é Ericsson, do Ericsson Consumer Lab e nossos dados. As receitas de dados estão em linha e assinantes MVNO, por enquanto, ou seja, se você vê mundo com o Brasil, a gente está indo com assinantes, a Datorá assinou um contrato com a Ericsson e com a Porto Seguro Telecom, então nós estamos com a primeira conexão com MVNOs. Se você vê isso aqui projetado, telecomunicações, que telecomunicações normalmente nos países significa 5% do PIB, da composição do PIB. Ok? E nessa porcentagem, se você vê como que estamos crescendo, ou seja, no Brasil a gente tem crescido alguns pontos a mais que o PIB. Ok? E aí você compara um pouquinho, com petróleo, de repente, é interessante o gráfico, mas se você vê os dados, realmente desponta. Se você vê a necessidade de rede 3G, também a necessidade de rede 4G e a necessidade de torres. Tá? Se você comparar com a agricultura, ou seja, esse setor está de longe indo para mais. Então, telecomunicações está crescendo em mais velocidade do que o resto dos setores, tendendo a ser não só 5%, mas chegando nos 7, 8% da composição do PIB. E aí nós vemos o comportamento. O que o pessoal faz com telecomunicações hoje? Por que está crescendo tanto? Você dá uma olhadinha no gráfico da esquerda. O que o pessoal está fazendo enquanto assiste televisão? Assiste televisão? Tem muita gente que está surfando, está postando, está investigando. Eu poderia fazer o que o pessoal está fazendo enquanto assiste a essa apresentação, ou enquanto eu estava assistindo a apresentação do rapaz da A.T. Kearney, eu estava investigando quem que ele era e os dados, etc. Estava validando. Então, eu tenho certeza que vários de vocês estão aqui no seu tablet ou no seu smartphone, vendo se a veracidade desses dados, né, condiz com realidade. Né? Então, o pessoal está assistindo televisão, a novela das 8, e já está postando no Facebook, olha, vai acontecer alguma coisa. Outro dia era o Luciano Huck, que está tweetando, o Max falando com a Nina, olha, ele falou um negócio feio, né? Ou vai ou desce, um negócio assim, ele está postando, ou seja, esse é o comportamento das pessoas. Tá? Então, as pessoas estão o tempo todo conectadas. E os operadores aqui não têm direito de falhar, porque antes você falava, a hora do maior movimento você se dimensionava de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, lembra, Birro? Bem fácil. Então, 8 horas da noite você chegava, você sabia que você tinha desconto das ligações. A maioria daqui deve ser desse tempo. Hoje não existe mais hora de maior movimento, hora de menor movimento, é o tempo todo, as redes têm que estar dimensionadas o tempo todo para dados, para dar alta performance. Por quê? Porque o povo está exigente. Então, com isso, tendência de mercado, tudo móvel. Serviço em nuvem, internet, machine to machine, tudo móvel. Nós vimos, começamos com a primeira palestra, tinha um microfone com fio, já foi para sem fio. E tudo móvel. Com certeza a gente está no mundo de 4G e isso aqui vai para a mobilidade e vai continuar com a mudança de comportamento. Terminais, smartphones mais baratos. Eu acabei de falar que vai para 90% em 2020. Talvez tenha gente mais otimista, mas
Eu acredito em 90% de penetração de smartphone em 2020. Em massa. Preço. Com certeza os operadores não podem continuar cobrando como voz, etc., ou flat fee, como o rapaz aí, A.T. Kearney, falou. Vai continuar e vai ser inovativa e vão aumentar o valor das redes, com certeza. Modernização de redes, BSS e OSS. Esse palavrão aqui, ou seja, se você ficar simplesmente em sistemas de operações antigos, sistemas de business operations, você vai perder. Então, a modernização, a eficiência, tudo direcionado para isso. Por isso que a Ericsson colocou muito dinheiro em BSS, OSS, e hoje nós podemos falar que estamos sempre top 3 e temos 40% desse mercado. Então, Ericsson não é só falar de banda de rádio base ou falar de telefonia. Estamos exatamente nesses sistemas de suporte. E banda larga de alta performance, que é a briga, e todo mundo é mais exigente. É um absurdo a gente não ter telecomunicações, mas ninguém reclama que telecomunicações está em lugares e banda larga está em lugares. Antes de ter água encanada ou saneamento básico, a gente está com telecomunicações. Nós temos vários exemplos com operadores de todos os lugares, que uma rádio base instalada triplicou o PIB de uma certa comunidade. Então, com isso, a pergunta é, estamos preparados? Estamos preparados para ver um Brasil com 2 bilhões de conexões? Ou seja, a briga é muito. E aí vem aquele 15%, aquele investimento, aquela cobrança de resultado mensal, trimestral. E o que a Ericsson está fazendo é, estamos preparados, sim. Nós, como Ericsson, nós investimos mundialmente 10 bilhões de reais anuais em pesquisa e desenvolvimento. O que vocês estão vendo aqui é uma fábrica inaugurada em 1955, São José dos Campos. Esse pessoal que está mexendo nos equipamentos é Made in Brasil, aventalzinho do Brasil, crachá Ericsson, etc. Tudo é mágico você ver uma fábrica aqui, onde você vê o rolo de componentes aqui assim, todinho fornecido para a Ericsson, para os funcionários da Ericsson colocarem nas placas e as placas saírem bem made in Brasil. E no dia que eu chego em outros países, eu vejo, por exemplo, essa fábrica está suprindo LTE já faz 1 ano e meio para toda a América Latina. Ok? E vai ser um orgulho para a gente entregar pela primeira vez LTE Made in Brasil para ser utilizado no Brasil. Ericsson, São José dos Campos, esperando os pedidos dos operadores. É aqui que eu concluo a minha apresentação. Ok? Muito obrigado.